Bem-vindo ao canal escatológico. Jesus Cristo, ele disse para os fariseus duas coisas bem interessantes. E vejam só como é importante que aquele que diz crer na palavra, ele tenha uma correta interpretação da própria realidade onde ele vive. Então vejam só que isso, na verdade, determina uma referência de subordinação do homem a Deus. Vamos ver o que Jesus disse aqui em João 8, 23. E dizia-lhes: vós sois debaixo, vós sois debaixo. Eu sou de cima, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vejam só que ele deixa bem claro qual é a realidade em que nós nos encontramos e ele deixa bem claro de onde ele vem. Então, Deus está acima de nós. Deus, ele domina sobre o ser humano. Então, isso é uma coisa muito importante, certo? Ter a verdadeira noção, a verdadeira referência a respeito da realidade, porque isso também determina a nossa subordinação a Deus e o nosso correto entendimento a respeito da própria humanidade, que nós estamos abaixo de Deus. Isso não é determinante para a salvação de ninguém. Entretanto, essa distorção que existe aí com relação ao nosso próprio entendimento da realidade onde nos encontramos pode realmente cegar a mente humana para a compreensão de Deus. Essa atitude de reconhecer a verdade a respeito da nossa realidade pode ser determinante com relação ao reconhecimento da verdade a respeito do próprio Deus. Pois vejam só o que Jesus afirma no próximo versículo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem é Jesus? Ele diz, primeiro ele afirma essa relação de subordinação que se expressa na própria realidade onde nós vivemos. Nós somos originários da terra. Ele é originário do céu. Ele é de cima, nós de baixo. E ele diz: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não basta apenas a pessoa possuir a verdadeira inteligência a respeito da realidade onde ele vive, em que Deus está acima, ele está abaixo. Isso diz respeito à cosmologia, isso diz respeito à própria criação, ao sentido de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou o homem para habitar a terra. Ele está acima de nós. A terra, portanto, é um sistema fechado. Estamos aqui. Se não o reconhecemos como Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui totalmente perdidos. Porque ele diz: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quem poderá nos remir? Ninguém. Portanto, nestas palavras eu sou, Jesus se identifica não só como a luz do mundo, o pão da vida, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, mas também ele se identifica com o eu sou que se apresentou a Moisés no deserto do Sinais e que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e que significa o eterno, o imutável, o autossuficiente, o Criador de todas as coisas, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o Deus verdadeiro, o Deus da justiça, o Deus do amor. Jesus é tudo isso e tudo mais que não sabemos dizer, porque nos falta a criatividade, nos falta palavras para descrever a grandeza de nosso Deus. Jesus é o Deus perfeito, e fora dele não há outro que ame, ajude e nos dê a paz que precisamos para caminhar na senda que vai para o céu,
e que é Ele mesmo, porque Ele é o caminho. Então, fora dele não há salvação. Por causa disso, ele afirmou. Primeiro ele disse, ele mostrou para os fariseus a realidade onde eles se encontravam. Vocês são limitados. Vocês moram aqui embaixo. Eu venho lá do céu. Eu sou limitado. Eu sou onipresente. Eu sou onisciente. Eu sou onipotente. Eu sou Deus. Eu me esvaziei para me revelar a vocês. E ele diz, portanto, e os adverte, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vocês ficarão eternamente fora da comunhão com Deus. Portanto, Jesus é Deus e sempre será Deus. Não importa se você tem ouvido de algumas pessoas que isso não é verdade. Essas pessoas, eu digo com todas as letras, estão perdidas e mortas em seus pecados. Porque Jesus Cristo mesmo adverte, e ele fala a verdade. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eu tenho certeza, tá, que os fariseus, eles com certeza compreenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer, mas o seu orgulho não permitiu que eles descessem do seu pedestal de empáfia, de orgulho, de soberba e arrogância. Então eles continuaram perdidos e condenados em seus pecados. Então, como Jesus pode ser os dois, o Pai e o Filho? Acontece que a doutrina ortodoxa da Trindade, tá, declara que há um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos notar que Jesus considera o Pai como alguém distinto dele próprio. E isso é dito diversas vezes. Em muitas outras ocasiões, vemos no mesmo texto tanto o Pai quanto o Filho. Romanos 15, 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então vemos que esses dois versículos falam justamente a respeito de Cristo, a respeito do Pai, Deus, e a respeito do Espírito Santo. Da própria leitura bíblica, nós vemos essa verdade claramente sendo revelada a nós. Atos dos Apóstolos, por exemplo, é um livro que pode ser classificado como Atos do Espírito Santo, porque ele começa com a igreja nascendo mediante a operação do próprio Espírito Santo de Deus. E há muitos outros versículos que expressam essa verdade. Recomendo a vocês, tá, para rebater as loucuras, as heresias de homens hereges, que vocês adquiram essa Bíblia aqui, tá? A Bíblia Apologética de Estudo. É muito útil, tá, pessoal? É uma Bíblia muito útil. Os liberais, entretanto, os teólogos liberais, eles não creem na divindade eterna ou na deidade eterna do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eles o consideram simplesmente como um homem, um religioso devoto, um judeu devoto, através de quem Deus operou de uma forma única, como um grande professor, rabino ou profeta, tá? Como um mártir totalmente comprometido, ou como um modelo que foi colocado diante do resto da raça humana em seu desenvolvimento evolucionário. Acredite se quiser, tá? Então essas pessoas que não creem no Senhor Jesus como sendo Deus, elas estão certamente dispostas a tirar o chapéu para Jesus, tá? De bater palmas para Ele, mas não estão dispostas a se curvarem diante dele e adorá-lo como Deus Todo-Poderoso.
Mas por que é que a palavra de Deus afirma, em Filipenses capítulo 2, versículo 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, Lord, o Senhor, aquele que reina. Então, Jesus Cristo é Deus. Então, esses mesmos que hoje negam a divindade de Cristo terão que adorá-lo como Deus. E a língua deles proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz, que Jesus Cristo é o Senhor, a segunda pessoa da triunidade de Deus, a segunda pessoa da deidade triuna. Portanto, esses que negam a divindade de Cristo, eles na verdade creem em um outro Jesus, e não naquele Jesus revelado na Escritura. Esse Jesus no qual eles creem jamais existiu na história humana, mas é o mero produto de suas imaginações ímpias e uma invenção de suas mentes e corações depravados. Os teólogos liberais não podem ser considerados cristãos no sentido bíblico da palavra. Os verdadeiros cristãos creem no Jesus da Bíblia. Então aprendemos aqui que essas palavras que Jesus disse aos fariseus, após colocá-los em seu devido lugar, mostrando a eles a realidade onde eles vivem, que necessariamente nos força a entender isto como um ponto de referência verdadeiro a respeito daquilo que existe, isto é, que estamos, nós e eles, os fariseus, embaixo, e Cristo veio de cima, e que somos limitados. Então temos que entender que essa declaração que ele disse, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, essa declaração identifica Jesus como o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, e isso muito naturalmente é uma poderosa declaração sobre a divindade essencial do Filho de Deus. Por conseguinte, o Filho Divino é aquele que fez as reivindicações que estão listadas neste versículo, João 8, 24. Portanto, não seja como os fariseus e saduceus, tá? Desça, você que nega a divindade de Cristo, desça de você mesmo. Sinta os seus pecados, meu irmão. Caia em si, tá? Você deve se arrepender e abandonar esses caminhos de autossuficiência, do humanismo. Crê no Senhor Jesus Cristo e viva a verdadeira vida que Ele dá através da sua graça. Fica a dica.